É isso aí, pessoal. Mais um bate-papo de domingo começando e hoje episódio 9. Somos um grupo de pessoas engajadas em busca da vida plena e nos unimos no propósito de disseminar o conhecimento adquirido e as experiências vividas ao longo desse processo. Nós queremos assim contribuir para que as pessoas assumam o poder de suas vidas e deixem de ser conduzidas por fatores externos, para aí sim poder usufruir do que de melhor há na Terra. É isso aí, um time seleto de generais hoje. Boa noite, Eduardo. Boa noite, jovens. Boa noite, bom dia ou boa tarde, no seu horário que você está nos vendo ou nos ouvindo. Verdade. Mas boa noite. Nesse momento, boa noite. Estamos gravando à noite. Legal, gente? É isso aí. Aí para trocar ideias, debater. Hoje um tema muito polêmico, muito complexo, eu diria. Trazido aí pelo nosso amigo Bruno Trevisan, famoso alemão. E bora lá. Fez todo mundo estudar aqui. O alemão fez todo mundo estudar. É isso aí. Verdade. Fez a turma se mexer. E aí, Clóvis, beleza? Beleza, galera. Mais uma vez aí no bate-papo de domingo. O pessoal tá elevando o sarrafo aqui, né? A equipe de pauta veio com tudo dessa vez, trazendo um tema aí... Arrojado. Arrojado, essa é a palavra ideal mesmo. Um tema arrojado, com uma certa complexidade aí. Não somos especialistas, mas todo mundo aí fez a liçãozinha de casa aí pra gente poder debater e, quem sabe, fazer provocações a respeito dessa temática também. É isso aí. É isso aí, manter a tradição, né? Muito bom, Clóvis. E aí, alemão, previsão, o mentor aí da teoria. Só o Clóvis. Provocador, foi uma provocação, não é verdade? Beleza, gente. Vamos ver o que a gente pode tirar de aprendizado aí desse tema que, pra mim, é novo. Eu nunca havia tido contato com esse tema aí. Vamos lá. Boa, legal. E aí, Alisson Braia, direto de Goiânia, tudo tranquilo? Fala, meus queridos, e aí, como é que vocês estão? Diretamente da terra do piqui. Vocês gostam de piqui? Eu nunca comi. Nunca tive Eu também Oportunidade não, aí. Vou mandar uma conserva de piqui pra vocês aí. Olha, Galera, é o seguinte, se você não conhece o que é o efeito Dunning-Kruger, não saia desse podcast, não saia desse vídeo, que vocês vão se surpreender. A galera tá mexendo com a nossa zona de conforto, hoje foi um tema meio complicado, tive que estudar bastante, mas estamos prontos para esse bate-papo aí. E antes de prosseguir, só queria fazer uma ratificação num termo que eu usei na aula passada de como se tornar relevante, que eu usei soft skills e era soft skills, tá? Que tem a ver com habilidade de comportamento humano. Se você não ouviu, volta lá, ouve que você vai ver eu falando errado, vai me ver falando errado e agora você sabe qual que é o certo. Beleza? Valeu! Ô, Alisson, pegando o seu gancho aí de errata, Danilo, nós estamos no episódio 10, hein? Não 9 não. Você começou falando do episódio 9, nós estamos no episódio 10. Então, gente, estamos no episódio 10. Olha como o tempo passa, Danilo. é que o Danilo fez isso de Verdade, propósito pra você meu. escutar o 9. Se você não escutar o 9, tem a ver com esse verdade. tema também. Vai lá e escuta o 9 também. Verdade. Pô, galera, muito bom, é mesmo, hein, cara? Bem observado, Eduardo. Episódio 10, e é marcante o 10, né? Não à É toa, isso aí. estamos com o tema arrojado aí. Vamos lá, como o Alisson comentou, o tema é efeito Dunning-Kruger. Isso é uma teoria, vamos dizer, né? Esse efeito. Isso se iniciou decorrente de um fato, né? Em 1995, em Pittsburgh, na Pensilvânia, houve um fato inusitado, vamos dizer que na verdade foram dois roubos exóticos. Foram dois roubos a bancos por uma mesma pessoa. Era um MacArthur Wheeler. MacArthur Wheeler, exatamente. O que surpreendeu, o que foi marcante nesse fato é que ele não estava com a face protegida. Ele realizou esses dois roubos e as agências aí com a face desprotegida, né? E aí facilmente ele foi identificado pelas autoridades, né? Até surpreendentemente. E ao ser abordado, questionado, ele alegava que, mas como que vocês me identificaram se eu usei o suco? Seria o suco de limão. Ele leu essa teoria em algum local que tornaria a face dele invisível, ou ele mesmo, ele achou que não seria reconhecido utilizando esse suco na face. Então, foram feitos testes, ele foi submetido a testes para ver se estava alcoolizado ou drogado, ou se ele tinha alguma insanidade mental, alguma loucura ou algo do tipo. E aí o que é surpreendente é que não tinha nada disso. Ele não tinha teor alcoólico, nem de drogas, e era
normal, não tinha nenhum problema psicológico, mental. Então, gerou uma surpresa, né? Curiosidade, né? E chegaram à conclusão, uma curiosidade, meu. E chegou que ele estava incrivelmente equivocado, decorrente até de uma inocência, não sei se uma ignorância, mas enfim, ele acreditou piamente naquilo que ele leu. Isso, uma ignorância, faltou esse senso crítico dele, enfim, ele acreditou naquilo, e aí despertou. E pra quem, assim como eu, não tá entendendo a questão do limão, porque eu fiquei meio perdido no começo, eu já fiz isso na infância, não sei se vocês fizeram também. É como se fosse uma tinta que você pega o suco de limão e escreve numa folha, você espera secar, não tem nada, né? Aí quando você põe no sol, você queima a folha, aparece a escritazinha aí também. Eu lembrei disso também, Ele ficaria com o rosto invisível. Interessante, comigo, né? Eu não sabia disso, mas aconteceu um efeito semelhante de forma diferente com meu pai, na verdade. No final de ano, a gente passando no final de ano na praia, ele foi fazer a caipirinha lá e foi pra praia. Aí o resquício de limão ficou na mão dele, queimou também, não foi no papel, foi pior, foi na mão, foi na pele. Mas exatamente, valeu pela explicação, Alisson, é isso mesmo, ele achou que aquele efeito ia tornar a face dele irreconhecível ou invisível, seja exatamente como fosse. E aí despertou a curiosidade de dois psicólogos que dão origem ao nome da teoria, né? Que é o David Dunning e o Justin Kruger. E aí originou esse estudo que teve alguns resultados aí que nós vamos falar sobre eles. Isso aí. E que quem se prontifica aí com esse desafio agora, meu. O que chamou a atenção desse tema é aquela ilusão de superioridade que às vezes a gente tem em algum assunto, algum tema, mesmo sem ter profundidade e conhecer, né? Quantas vezes a gente não aprendeu alguma coisa quando criança, adolescente ou até mesmo adulto? Você fala, eu sou bonzão nisso aí, cara. Sei lá, você faz uma manobra de skate, por exemplo, eu já acho que é o Tony Hawk. Não é assim. Né? Então chamou bastante atenção. Eu me identifiquei em vários momentos pensando assim, né? Tendo pouco conhecimento e falava, não, isso aí eu conheço, isso aí eu manjo. Né? Em várias fases da minha vida eu identifiquei isso aconteceu. Né? Aí eu acho que vale vários aspectos aqui hoje, né? O quanto a gente tem que se frear, né? Agora, sabendo isso, lendo isso, será que eu tenho que esperar realmente eu ter o conhecimento, esperar o tempo passar, adquirir conhecimento para iniciar alguma coisa? Ou não, né? Tipo, a gente tem que balancear isso daí, né? Eu queria ver também a opinião de vocês, o que vocês viram. Eles falam, né? Quanto menos tempo, mais coragem a gente tem, assim, mais autoconfiança, mesmo tendo menos conhecimento. E as pessoas que têm mais experiência durante mais tempo, elas são mais comedidas, né? A coisas. Isso, tentando contextualizar, né? A forma até que eu interpretei e pesquisando, eu vi até diferentes interpretações, sutis diferenças, né? Mas eu vi algumas diferenças na interpretação. Mas vamos ver, eu interpretei da seguinte forma. A pessoa que não tem tanta competência, não tem tanto conhecimentos sólidos, ele tem os conhecimentos básicos, ele tende a achar que ele é o gênio, que ele conhece muito sobre aquilo. A partir do momento que você vai adquirindo mais conhecimento, você vai vendo que você não sabe tanto, né? E aí eles atribuem um gráfico com uma média. Quando você está na média, é o pico que você acha que você sabe menos. Você já tem uma carga de conhecimento maior do que aquilo quando você achava que era um gênio, né? E aí a partir do momento que você vai conhecendo mais, você atinge um pico, mas mesmo assim você tem conhecimento de que você não sabe tudo, né? Porque você sabe da complexidade do tema que pode ser atribuído a N fatores, né? Esse pedaço aí, Danilo, eu diria, como Sócrates sempre falou, né? Tem a famosa frase de Sócrates, eu não sei, agora me confundi, foi Sócrates ou Platão que falou que só sei que nada sei, né?
É Sócrates mesmo. É Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então é mais ou menos isso aí, né? Sim. É o princípio, né? Você vê? Sim. Fala aí, Clóvis. É bem interessante esse tema, principalmente esses questionamentos aí e reflexões que o Alemão fez agora para a gente acabar refletindo. Eu dei uma estudada a respeito do tema e aí eu achei um outro experimento muito interessante a respeito dessa questão. De uma pesquisadora chamada Rebecca Lawson, né? Ela pegou algumas pessoas e deu para eles uma folha de papel com um desenho de uma bicicleta e pediu para fazer a complementação ali dos pedais, da corrente, do guidão. E pediu simplesmente para eles complementarem o desenho com aquelas partes. E a maioria das pessoas, apesar de conhecer a bicicleta, andar na bicicleta e ter aquela familiaridade, não conseguiram desenhar. Porque, na verdade, o conhecimento que elas tinham, apesar delas acreditarem que sabia... todo mundo aqui, se a gente falasse uma bicicleta, tem já na cabeça o que é uma bicicleta. Você sabe uma bicicleta? Lógico que eu sei. Agora, se pedir para desenhar uma bicicleta, será que vamos saber realmente a fundo, em detalhes, desenhar uma bicicleta? E é essa questão que levou em conta o experimento. O que a gente sabe de muitas coisas é superficial. Ele só é referencial aquilo que a gente tem uma familiaridade. Só que a partir do momento, a gente considera que isso que a gente sabe que é superficial e tem uma familiaridade, como se a gente fosse muitas vezes especialista. E aí a gente defende essa familiaridade como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E é essa questão, muitas vezes, que faz com que surge esse efeito Dunning-Kruger, né? E a gente vê muito isso, principalmente em debates da internet, muitas vezes, né? Há estudos referentes a isso que confirmam essa questão do viés, né? Do efeito Fred Krueger, justamente porque muitas vezes as pessoas debatem aquilo que reafirma o viés de confirmação dela, né? Por isso que tá tão em pauta essa questão do efeito Dunning-Kruger, né? Era um termo que eu não tinha ouvido falar, mas eu dei um Google. E o mais interessante do Google é justamente estudos em cima de discussões de internet. Olha só que interessante. Sim, existe. Até bem atual, né, cara? Pra pontuar. Exatamente. A maioria 80% dos estudos são atuais e são fundamentados em discussões de internet. Olha que interessante essa questão. E eu fiquei surpresa com isso, né? Não é tão pouco disseminado, né? Então assim, é claro que a gente ouvindo falar dele, né, com esse nome, causa estranheza, mas depois que a gente vai estudando, vai vendo, né, ele tem até uma definição bem interessante, que é ignorarmos o quanto ignoramos. Nós ignoramos aquilo que ignoramos. Existem coisas que estão ali, que são informações muitas vezes relevantes, só que muitas vezes nós ignoramos a existência delas porque elas contrapõem aquilo que nós acreditamos ou aquilo que a gente tem uma certeza superficial. A gente tem que ter um cuidado nisso. Os experimentos que eu fui dando uma olhada entre os experimentos que foram feitos, estudando a respeito do tema, é muito interessante isso, que ele vem comprovando que, na verdade, é essa questão, né? A gente avalia tudo no superficial, somente em função daquilo que a gente tem uma familiaridade, então temos que tomar cuidado a respeito disso. É uma famosa frase. Hoje eu tô nas muito frases curtas, né? Só uma... Pode, Danilo, pode falar. Só uma coisa, a gente brincou, né, ao longo da semana que a gente ia ter que estudar sobre isso, e a gente brincou comentando sobre Fred Krueger, né? A gente brincava. E Clóvis, uma das vezes você nem percebeu, você comentou o Fred Krueger. Comentei o Fred Krueger, né? É verdade. Mas sabe quando eu comecei a estudar o tema, né? MacArthur Wheeler, eu estudei ele pra não esquecer, eu gravei ele como MC Arthur, entendeu? MC Arthur, pra não esquecer o nome do cara, entendeu? MacArthur Wheeler é MC Arthur, então não esqueço mais, entendeu? O nome do cara lá em 1994. E eu memorizei Dunning-Kruger como Fred Krueger também, entendeu? Tipo, umas questões assim, você não vai esquecer. E você acabou contando um Fred Krueger aí no meio, Cláudio. É bem interessante. O Eduardo Depois ia tem falar outra questão aí que eu vou deixar mais pra frente, que é uma provocação.
Meu, seu comentário sempre vai um pouco além, né? Dá uma bugada na nossa cabeça, né? O Clóvis mexe, né, meu? Ele começa a falar, a gente tenta, vai trabalhando pra acompanhar, mas legal, cara. Ignoraram o que ignoramos, né, meu? Então, Putz, é uma reflexão profunda. Eu devo encarar isso como elogio ou como uma Se o crítica? Clóvis cara. fosse um super-herói, ele seria o Doutor Estranho. Doutor Estranho, eu gosto do Doutor Estranho. Você acertou, sabia? Olha só. Olha, cara. Então, a frase que eu ia falar, que eu falei do Sócrates, e agora um ditado popular. Os olhos veem o que os olhos só enxergam, o coração só sente que os olhos... Pô, agora me enrolei na frase. Os olhos veem quando o coração sente. Não, é que a gente O que os olhos não veem, o coração não sente. Não é, gente, eu me enrolei na frase. Mas eu me entendi, mas a frase é o seguinte, o sentido da frase é o seguinte, é que você só enxerga o que você quer. Você só enxerga o que você quer. O que você quer ver. Tá. Então você só enxerga o que você quer ver. Porque muitas vezes, foi o que o Clóvis falou nessa frase final aí, muitas coisas tá ali, né? Tá na sua frente ali, mas você tá ignorando porque você não quer enxergar, você quer enxergar a outra parte. Então, você só enxerga o que você quer. Eu não tinha refletido por Cara, esse lado, meu, da teoria. Dos testes que foram rodados, um que mais me chamou a atenção foi o que o próprio Danny Kruger fizeram, que foi o que eles fizeram 6 perguntas lá para os estudantes sobre gramática e tudo mais. E nas últimas perguntas eles mandaram como o estudante achava que ele tinha saído do teste e como é que era o conhecimento dele de gramática, né? Foi o que gerou até o gráfico que você comentou no começo. E, cara, é incrível perceber, quem está assistindo aqui pode dar um Google depois, vocês vão ver esse gráfico, que quanto menos a pessoa sabe, melhor ela acha que foi no teste, né? E eu fiquei fazendo uma autoanálise para saber se em algumas áreas da vida eu me encaixava nisso, e acaba que você se acha nisso em alguns momentos. Em algumas áreas você fala assim, cara, eu sei discutir sobre isso. Só que se você for pesquisar, você fala, cara, como assim? Isso eu não sei, isso eu não conheço. Mas aí é logo o que falaram também no resultado desse teste, né? Que quem sabe menos tende a achar que é o que mais sabe, porque ele não conhece a dor, né? Como ele não pesquisou, como ele não tem conhecimento sobre isso, ele acha que ele sabe mais do que ele realmente sabe. Aí quem pesquisa mais, quem lê mais, acaba tendo mais dúvida e se sentindo mais longe da verdade, né? Eu achei interessante pra caramba, porque foi uma análise que eu fiz pra mim, trouxe pra mim. Os incompetentes se acham incríveis, né? Isso. Também. E aí, já que vocês estão, a galera da frase aí, eu notei uma frase também do Daniel Burton, que fala que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, né? Mas é a ilusão do conhecimento. Então, o maior inimigo do seu conhecimento é o que você acha que você sabe, não a sua ignorância. Muito bom. Legal, né? Até tem um ponto que eu vi também, rapidinho daí, que tem uma certa dificuldade de você medir o conhecimento, né? Num vídeo que eu vi lá, o cara fala, uma corrida, fica nítido quem ganhou, porque dá pra... é visual o negócio. Agora, o conhecimento, ele é mais difícil de medir, né? Não é uma prova que às vezes vai... você foi melhor na prova, mas naquele momento pode ter algum outro ponto que atrapalhou isso, né? Então Tanto é que a prova não reflete o conhecimento, né? Não reflete. Tem cara que manja mais, mas ele pode ir não tão bem quanto o outro numa prova, né? O ponto que caiu era o que ele sabia. Eu concordo com isso aí, eu também pensei. Como traçar um gráfico do conhecimento é o 100% do conhecimento, que seja na área de inteligência emocional. Meu, que abstrato, é difícil definir isso, né? Meu. Então é um ponto... Eu sou eu trabalho com educação e eu sou um crítico, um ferrenho de provas. Eu acho que você não consegue medir o aprendizado, o conhecimento do aluno em uma prova. São vários fatores que você pode acompanhar dentro da sala de aula, você vem acompanhando o que ele vem desenvolvendo, trabalhos executados, uma série de coisas ele pode estar desenvolvendo e ele não pode ser medido por uma prova. É complexo você entender da pessoa o quanto que ela sabe numa prova, porque a pessoa fica nervosa, você está sob pressão, tem um tempo limitado para poder responder,
Então, isso não mede, você não consegue medir o aprendizado através de uma prova. Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que faz isso. Agora eu vou lançar uma outra questão aqui que eu achei interessante. Vocês sabem qual é o oposto do efeito Dunning-Kruger? A síndrome oposta dele? Porque ele tem uma síndrome oposta dele. Vocês já ouviram falar? Seria a síndrome do impostor? A síndrome do impostor, exatamente. A síndrome do impostor é a síndrome oposta ao efeito Dunning-Kruger, que é justamente você ser capaz, você ser competente, mas você não se considera. Você atribui isso a uma sorte. Mesmo você tendo um bom desempenho, você acredita que as outras pessoas são melhores, nega o seu desempenho, nega a sua capacidade e se auto-sabota. Então, o que você sempre está em estado de inferioridade, você acha que não sabe nada. Deixa eu fazer uma contribuição para a sua colocação. E aí, Alex? Eu sou uma pessoa que sou prova viva da síndrome do impostor. Tô tratando isso muito forte na minha vida, porque eu sempre coloquei isso. Deu certo, mas deu certo porque Deus deu sorte, não é porque o meu conhecimento. Deu certo porque aconteceu outras coisas que me levaram a fazer aquilo ali. E eu comecei a entender que eu tinha muito dessa síndrome do impostor. Então é uma coisa muito, muito complicada, que é bem difícil de ser tratada, mas que igual você falou, é o contrário do Dunning-Kruger. A gente que sofre dessa síndrome sempre pensa que tudo que a gente está fazendo ali a gente não tem competência para fazer aquilo. E o interessante é que são duas considerado o efeito e a síndrome do impostor, eles têm um questionamento se eventualmente são realmente patologias, né? Até a psicologia não consegue entender o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor, né? Eles têm apesar da síndrome do impostor ser antecedente, né? A primeira publicação dela veio de 1978 e veio aparecer a publicação do caso do efeito Dunning-Kruger em 99, né? 95 foi o caso do roubo lá. Mas a publicação foi em 99, após 4 anos de estudo ali dos 2 psicólogos lá. Certo. E mesmo assim, com essas publicações, a psicologia ainda debate se realmente é uma patologia, se tem mais a ver com inteligência emocional, se é viés de confirmação, se é crença, que de fato define essas duas polaridades, né? Você achar essa superioridade, que sabe mais do que você sabe, e o outro contratempo que você sempre está em um estado de inferioridade. Você sempre acha que você é inferior a tudo. O ideal seria um equilíbrio, né, Clóvis? O ideal é achar um equilíbrio entre as duas teorias, digamos assim, né? Os dois estudos aí, tentar achar esse equilíbrio para que, na verdade, a vida toda tem que existir equilíbrio, né? Em todas as áreas, em tudo que a gente faz. Já dizia o meu velho pai, tudo que é demais é sobra. Então tem que equilibrar, né, cara? Tudo tem que ter equilíbrio. Hoje eu tô cheio de frase, hein, gente? Hoje eu tô cheio de frase. Tá cheio desses jargões até populares. Até do pai, muito bom. Até para buscar o equilíbrio aí, né? Eu anotei umas coisas aqui também, né? Sempre nos assuntos que a gente tiver dúvida, né, do quanto não sabemos, procurar um feedback, né, de pessoas que tenham conhecimento também, estudar mais, né, segundo ponto, estudar a respeito do tema. Você deixa de ser ignorante, né, você passa a conhecer. Se colocar à prova, né, de algumas coisas, testar seu conhecimento, independente da área aí que seja, né, e ter consciência que você pode estar errado, né? Assumir seu erro ali. Eu acho que assumir o erro é uma puta skill aí também, né, meu? Acho que muita gente foge de assumir o seu erro. Difícil, né? E às vezes será mais bonito, vai ser mais valorizado você. Vamos fazer o que tem que fazer para corrigir o erro. Mas bacana esse tema, hein, meu? Não essas formas de evitar, né? De minimizar, né? Sim. Interessante. Aqui... Eu só queria comentar. Pode falar, Danilo. Pode falar, Danilo. Não. Eu ia comentar o seguinte, porque no gráfico fica muito mais fácil de entender, né, esse efeito. Então eu queria trazer dados de
de um dos experimentos dos 2 psicólogos que dão origem a esse efeito, né? Estudo, foram pegos 2 grupos de engenheiros de 2 empresas. Na primeira empresa, 32% dos engenheiros se julgou estar entre os 5% melhores. E na segunda empresa, 42% dos engenheiros se julgaram estar entre os 5 melhores. Ou seja, matematicamente não existe, não dá, os 42% ou os 32% não caberiam nos 5%. Então evidencia que há um problema no seu autoavaliação do seu conhecimento, né? E o segundo caso foi com motoristas. 80% dos motoristas se julgavam estar acima da média com habilidades na dirigibilidade. Então, outra coisa também que os 88% se julgavam estar acima da média, né? Nos 50%. Então, prova que subentende-se que eles não tinham profundos conhecimentos, né? De acordo com esse gráfico. Mas que tem esse problema, é um problema nessa autoavaliação que a gente tem no início, sem profundos conhecimentos, se julgar acima disso. E na reflexão. Pegando o seu gancho, Danilo. Que eu trago disso, só tem 2 fatores, né? Fala aí, Alisson. Pegando o seu gancho da questão aí da estatística, entra muito numa coisa que eu ouvi, num dos estudos que eu vi, é que não se trata de ego, né? Porque às vezes a gente acha que o cara tá, eu tô me achando. Não é o ego, é porque o cara realmente ele é ignorante sobre o assunto, e ele acha que ele sabe mais do que o que ele realmente sabe. Então não é porque o cara tem o ego inflado, que acha que sabe mais, é porque ele desconhece o cara. É inconsciente, né? Acima do ponto dele, exatamente. Verdade, muito bem observado. E aí eu vejo alguns pontos, 2 pontos de vista principais. Ou você sabe pouco e acha que sabe muito, mas lá na outra extremidade do gráfico você pode saber bastante, mas saber que você tem suas limitações. Dentre isso é melhor estar na outra extremidade, né? Que você saber mais, mas saber que você tem suas limitações, né? Mas o duro é a linha tênue aí, né? Que pode te impedir de se desafiar, né? Você causar insegurança, né? E você não se colocar à prova, né? Ao teste, igual o Bruno comentou também. Gente, pode falar aí, Bruno. O Clóvis ia falar e o Eduardo também ia falar. Não, eu só ia falar que eu acho interessante dessas pesquisas. Em alguns estudos as pessoas receberam feedback e a respeito foi interessante a dificuldade do entendimento do feedback, mesmo ele sendo um feedback de melhoria, construtivo. Porque de uma certa forma ele era contrário àquilo que ela tinha como verdade. Então muitas vezes a gente bate nessa questão, né? As verdades, as crenças, né? O viés de confirmações que muitas vezes essas pessoas têm, é difícil desmistificar e ao mesmo tempo você transpor essa barreira, né? Realmente o estudo mostra que é uma ignorância, mas é uma ignorância por desconhecimento que ela se blinda, né? Ela é blindada por todas essas intervententes, né? Sim. Legal. Ó, só pra falar uma coisa, quando vocês pedirem pra estudar, quando trouxer um tema pra estudar, a gente tem que estudar que nem o Clóvis, tá? Meu. Ainda bem. Não, porque foi muito assim, você abrangeu, pegou toda a parte, né? Até o oposto, muito legal, muito bacana a sua contribuição assim, perfeita, muito bom. E bom mesmo. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi numa aula do Nigro, e eu acho que eu vou indicar o Clóvis pro Nigro para eles poderem fazer uma aula juntos, porque o Clóvis deu aula no tema aí, pô. Não, gente, é que o sarrafo foi elevado aqui, então eu tive que me ressignificar, né? Tipo assim, eu vou me reinventar, porque o alemão lá tá vindo com os temas assim. Pra corresponder. Polêmico agora, né? Como você tá falando aí, Clóvis, você tá falando que o sarrafo tá aumentando, eu já deixo aí um spoilerzinho que não perca os próximos programas, porque os próximos temas são todos de sarrafo lá em cima, né? Não tem nenhum tema groselha, né? Mais. Os próximos temas é só paulada, é só chinelada. Fora que vai ter os temas polêmicos.
Fora que vai ter os É verdade, também aí por vir, hein? Pode, né? Então, então se você ainda não chegou, tá chegando agora, não acompanhou os bate-papos antigos, não foi lá no Instagram, não foi no YouTube, corre lá, porque para acompanhar os próximos temas, você vai ter que ter pego a trajetória até aqui, senão vai ficar perdido no meio do caminho. Isso, volta lá, porque aí assim você gosta da gente, já se apega, e quando chegar nos polêmicos, mesmo você ficando com raiva, você continua a amar a gente, entendeu? Então, faz isso daí, entendeu? Assiste os anteriores, já pra criar uma afinidade, né? Boa. Ô, Se Clóvis, você vai não lá. sabe que o Clóvis é o cara da provocação, quando chegar no polêmico, você vai querer odiar o Clóvis e Exato, parar de assistir né? ouvir a gente. Eu recebi elogio hoje, lá pra frente vão querer me apedrejar. Mas assim, ó, fica tranquilo que normalmente temas polêmicos, 50%, normalmente metade aí metade fica pro lado, metade fica pro outro. Então a pessoa vai odiar um lado, mas vai gostar do outro. Então fica tranquilo que sempre vai ter alguém aí contra a E o maior perigo dos temas polêmicos é cair no efeito Danny Kruger, hein? Você achar que você tá sabendo demais e seu lado é o certo, hein? Exato. É Verdade. Isso Bem aí é muito observado. perigoso, né, gente? Deixa eu fazer uma provocação à la Clóvis. Será que isso não parte muito do... Uma palavra exata. Não tá, como o Danilo falou, da linha tênue aí. Será que a arrogância não tá muito ligado a isso? A pessoa ser arrogante e falta de humildade? Eu acho que é porque eu parto do pressuposto que a ignorância traz arrogância, né? Então acho que pra mim a sua provocação aí tá totalmente certa porque anda junto. A ignorância e a arrogância pra mim estão juntas. Eu vi pagando essa provocação aí, eu vi um estudo que acabou me provocando, me senti agredido. Que ele fala que isso muitas vezes acontece da síndrome de Dunning-Kruger quando você lê muito sobre um tema e você não lê a respeito de um outro tema que contrapõe ele. Se você lê sempre sobre um tema que reafirma aquela teoria que você tem esse ponto de vista, esse conhecimento, você vai desenvolver essa questão do efeito Dunning-Kruger justamente pelo viés de confirmação. Você não tem uma teoria que contrapõe justamente para você argumentar, justamente para você refletir a respeito. Se você lê sempre vários estudos sobre o mesmo tema com viés de afirmação, você não vai pensar fora da caixa, né? Você sempre vai manter isso como se fosse uma verdade. E aí cai essa questão, muitas vezes, talvez, né, de ter como arrogância. Mas, na verdade, que você se condicionou a reafirmar aquilo que você já tinha como uma verdade, né? Você não pensou além ali de procurar algo que contrapõe. Você não evoluiu, né? Exato. Você deixa sólida sua visão e sua opinião. Você vê os dois lados, né? Pode ser que venha uma opinião oposta, reafirme a sua convicção, né? Ou pode ser que não, né? Você chega no meio termo, né? Eu acho que isso que deixa robusta a sua visão, né, sobre o tema. Né? Sim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já fazendo o encerramento, fechando aí para o final, eu acho que foi um tema assim que deixou todos nós muito sério. Todo mundo foi, eu acho que dos 10 episódios que nós participamos, esse foi o mais sério, todo mundo com um semblante mais sério, mais pensativo. Talvez a gente tenha que fazer um segundo episódio aí falando desse tema, porque eu achei assim muito legal, muito bacana. Eu acho que tem muitas coisas a serem discutidas. Então, legal, muito obrigado, legal, gente, valeu. Vamos lá, Danilão, fechar aí? Vamos. Eu acho que está relacionado a consciência, para a gente não ter essa falsa percepção com o conhecimento pequeno, prévio, a gente ter essa consciência de que existe isso, assim como outros temas que a gente falou de fortalecer, né? A gente refletir sobre as coisas. Então, faz parte da nossa alçada aí em busca da vida plena. Isso aí, legal. Pessoal. Foi Bacana, muito bom. Clóvis, vamos lá? Opa, realmente a gente não tem intuito de esgotar o tema, podemos abordar, né? A gente falou aqui atualmente também sobre a síndrome do impostor, tivemos até o depoimento aí do Alisson, né? Foi uma surpresa aqui ao vivo para todos nós, que
não sabíamos dessa questão aí, né, desse depoimento dele. E eu acho que abre portas aí pra gente abordar mais ênfase também, né, a síndrome do impostor e também com mais profundidade o efeito Dunning-Kruger, de como a gente pode sair, né, dessa caixa e conseguir enxergar tudo de uma outra maneira, né? Beleza. O pai da criança, Bruno Trevisan, conhecido como Alemão. A gente pode, talvez a gente tenha ficado mais sério já com a responsabilidade, né, de não sair falando o que não conhece a fundo, né? Como nós somos especialistas aí na área, acho que cada vez mais eu vou usar isso para não ficar falando sem saber, né? Mas com certeza marcou. Ótimo. Alisson, Valeu. 50 segundos para você aí, Alisson. Eu quero terminar com uma frase do Sócrates, já que a gente está cheio dos bordões hoje, que é: o sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância, né? Então, para não errar no efeito Dunning-Kruger e para não errar para a síndrome do impostor, busque ali o equilíbrio, mas se for errar, é melhor errar para baixo do que para cima, né? É melhor você se subestimar um pouco do que sobreestimar, né? Então, estude sempre, prove-se sempre e seja humilde, que é o mais importante de tudo. Valeu demais, até a próxima. É isso Legal. aí. Legal, De bola, hein, galera. Muito bom. Fechou. Até a próxima. Valeu.